Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. Hoje vamos ouvir sobre o folclore e a erudição a partir do que escreveu Joaquim Ribeiro em seu livro Folclore do Açúcar. Folclore e erudição, um velho tema medieval, a disputa entre a água e o vinho, sobrevivência no folclore canavieiro do Brasil, o desafio da água e do vinho e da cachaça. É, sem dúvida, o folclore um estudo por natureza amplo e erudito. O método comparativo e o método histórico, aplicado às suas pesquisas, certamente exigem conhecimentos sem os quais qualquer exegese está sujeita a erros e lacunas. Esse tem sido, afinal, o defeito de numerosos folcloristas brasileiros, hábeis e exímios coletores de nossas tradições populares, porém não equipados dos métodos e das técnicas e da erudição desejada para a tarefa desta natureza. O trabalho do coletor é puramente uma contribuição preliminar, importante e indispensável, mas não é tudo em ciência folclórica. Da mesma forma que um entomologista não é apenas um colecionador de insetos, o verdadeiro folclorista também não é e não deve ser um puro colecionador de tradições. O trabalho científico propriamente dito começa após a reunião dos dados, isto é, após a colheita das tradições. É então que se iniciam as exegeses temáticas e etc. É então que se comparam os dados. É então que se indagam as filiações históricas. Para tais exegeses, comparações e determinações de fontes, se exigem requintes especiais, entre os quais a erudição não pode ser posta de lado. O bom folclorista deve ser também erudito, bem informado. Essa necessidade torna-se maior quando verificamos constantemente que a originalidade dos povos é relativamente pobre e que a coletividade tem, como dizia Chancery, mais memória que imaginação. De fato, o povo prefere repetir a criar. Quanto mais estudo as tradições populares, verifico a veracidade dessa afirmativa. Na maioria, os temas são herdados. Recebemo-los de outros folclores, que deixaram rastros por vezes quase imperceptíveis entre nós. E não é de se estranhar, pois a substância da nossa cultura é quase toda originária da transplantação da cultura portuguesa, hispânica, românica e europeia. O elemento negro e o elemento ameríndio apenas contribuíram com fortes contingentes em determinadas zonas de influência. É um erro julgar que o folclore brasileiro é de extraordinária originalidade. O folclore, de regra, é justamente a colcha cultural mais ampla e, em virtude disso, destrói a suposta originalidade. As tradições geralmente se expandem até as fronteiras nacionais e pertencem a uma área geográfica maior, a área da cultura em que foram criadas ou adaptadas. Subestimar este fato é incidir em falsas apreciações e fomentar equívocos desarrazoados. Entretanto, não é possível verificar essa amplitude dos fatos folclóricos sem a ajuda da erudição. Estas considerações visam despertar a atenção para uma curiosa pesquisa relativa ao nosso folclore canavieiro. Nem sempre o tradicionalismo que encontramos sob a capa de regional tem raízes restritas ao meio. Quase sempre, aliás, essas raízes se estendem além da área geográfica que aparentemente lhes deu origem. Já mais de uma vez demonstrei que parte do folclore da zona açucareira do Brasil não passa de adaptações locais de tradições recebidas da além-mar. Os fatos são incontestáveis e garantem a objetividade da demonstração que, todavia, para ser feita, exigiu acurada análise comparativa e minuciosa pesquisa das fontes mais antigas e mais distantes. É o lastro de erudição indispensável. Agora vamos apontar uma dessas comprovantes.
Trata-se de um tema da Idade Média, que, vencendo séculos e distâncias, veio ter ao Brasil. Um erudito francês, Edelestan de Merille, publicou uma coletânea intitulada Poesias Inéditas da Idade Média, precedidas de uma história de Esopo. Nessa curiosa recolta, ao lado de composições poéticas atribuídas a autores antigos, incluiu uma série de poesias populares, e é aí que vamos encontrar o tema relativo ao debate entre a água e o vinho. É um texto escrito em latim medieval, conservado em manuscrito. Dele houve uma edição parcial no Carmina Burana, na página 232, que se baseou num códice incompleto. É de Merille que anota, frisando a popularidade do tema antigo, ainda sobrevivente no folclore europeu. O texto mais antigo que se conhece é o medieval, publicado por Dumeril. Dele transcrevemos apenas o princípio para dar uma ideia da composição. E aqui, amigos, há uma transcrição do poema em latim medieval que eu vou poupá-los da minha tentativa de leitura. Trata-se de uma versalhada em que o vinho e a água debatem as suas virtudes e qualidades. Ora, o mesmo tema vamos encontrar no folclore canavieiro no Brasil. Está claro que aqui o tema havia de ser enriquecido com outro elemento, a cachaça. Recolheu o folclorista americano do Brasil e publicou no Cancioneiro de Trovas do Brasil Central. Tal é o texto. Cachaça. Sou a cachaça e no mundo tenho grande estimação. Já não se fala no vinho, só eu entro em função. No batismo ou casamento, todos trazem o seu vidrinho para levar para casa o seu gosto pinguinho. Já tenho pena do vinho desse pobre desprezado, mas o povo tem razão, ele é tão preto, coitado. O vinho. Sim, sou preto, isso é verdade, porém é esse o meu estado, assim manda a natureza de quem sou grande enviado. Sou vermelho e tenho um trono pela igreja levantado. Fica sabendo, cachaça, de sangue de Deus sou formado. Entro no cálice sagrado, em mim se rende a Deus da graça. Sou fidalgo, não misturo, ando sempre numa massa. Fica sabendo, cachaça, sou fidalgo de boa lei. Não é qualquer que me prova, eu sou bebida de rei. Você é feita de pau, eu de fruta de caroço. Você é bebida de negro, eu sou bebida de moço. Cachaça, você é gente no batuque e na folia. Eu, nas bodas, nos banquetes, mostro minha fidalguia. E a cachaça. Sou a cachaça e tu água. És mesmo bebida à toa, andas no lodo do chão e eu no amude da patroa. Tu és uma porcaria, que não dá nenhum prazer. Corres suja pelo chão para qualquer bicho beber. Saio branca do alambique, batizada jeribita. Vou direto para a cabeça de toda mulher bonita. Bichos não me bebem nunca. Não é isto novidade, pois agora sou chamada o elixir da humanidade. Até o pobre endividado, quando tem o seu vintém, fica alegre, parecendo não dever nada a ninguém. E a água responde. Verdade é, dona Cachaça, eu pertenço a toda a gente. Bebe a água qualquer bicho como bem nosso regente. Mas, quando o chão fica seco, fazem-se preces para eu vir, e para chover cachaça nunca vi ninguém pedir. E ai de ti, dona Cachaça, se eu não caio pelo chão. Era uma vez o alambique que perdia a sua ação. Também nunca ouvi dizer aos garantidores da ordem que ninguém por beber água fizesse alguma desordem. E tu, dona Cachaça, com seu cheiro nauseabundo, é a maior responsável pelas desgraças do mundo. Como se vê, a identidade temática, em suma, é a mesma. Apenas na versão brasileira há novas adaptações e alterações determinadas pelo influxo do meio. As raízes medievais são, todavia, bem perceptíveis para definir a fonte. Desconheço qualquer fonte mais remota que o manuscrito publicado por Dumeril. Da Idade Média, o tema alastrou-se pelo folclore moderno de numerosos povos e chegou até o Brasil, indo sobreviver no coração do país em Goiás, onde também a civilização canavieira, conforme já provei, tem igualmente ramificações. No interior, o vinho, antes de tudo, é bebida hierática das missas católicas.
A cachaça, ao contrário, é que é responsabilizada pelos malefícios advindos da embriaguez. Tudo isso explica o desenvolvimento temático da versão brasileira. E este foi um trecho do livro Folclore do Açúcar, de Joaquim Ribeiro, em edição patrocinada pela Funarte, com a colaboração do Instituto do Açúcar e do Álcool, da Gráfica Olímpica Editora Limitada, Rio de Janeiro. Obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.